Olá, meu nome é Erika Camargo, sou médica de família paliativista. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre cuidados paliativos e demências. Então, um breve contexto sobre o que são cuidados paliativos. Cuidado paliativo, né, a palavra pallium, ele deriva do significado de proteger. Então, é uma abordagem que, idealmente, ela é multidisciplinar, ela envolve diferentes profissionais de saúde, capelania. E o objetivo principal dessa abordagem é aliviar o sofrimento. E eu peço que vocês se atenham muito a essa questão de uma abordagem que quer aliviar o sofrimento. Quando a gente se atenta a isso, vários dos mitos que circundam o significado de cuidado paliativo se desfazem. Então, além de aliviar o sofrimento, né, ou aliviando o sofrimento, leva também a uma maior promoção da qualidade de vida de pacientes e seus familiares no tempo de vida que a pessoa tem, independentemente de qual seja esse tempo. Então, às vezes a pessoa tem anos, meses, semanas, dias ou horas de vida. Se essa pessoa convive com uma doença progressiva, irreversível, ameaçadora da vida e que traz limitações e sofrimentos no seu dia a dia, essa pessoa se beneficia dessa abordagem para alívio do sofrimento. É importante sempre a gente esclarecer o que não é cuidado paliativo, dada a quantidade de mitos que circulam por aí. Às vezes a família, ou mesmo profissionais de saúde sem treinamento, acreditam que cuidado paliativo é tudo ou nada. Então, ou esse paciente ele é candidato a medidas, a todo um pacote de medidas e tratamentos, ou ele não é candidato a nada. Então, circula essa conversa de que cuidado paliativo é quando não tem mais nada o que se fazer, né? E não é isso. Cuidado paliativo ele pode caminhar conjuntamente com um tratamento modificador de doença. Às vezes a pessoa tem uma doença que impacta o seu dia a dia, uma neoplasia, um quadro demencial. E mesmo enquanto ela está fazendo uso de um anticolinesterásico, no caso da demência, ou de uma quimioterapia, radioterapia, ou candidata à cirurgia, no caso de um câncer, essa pessoa pode estar recebendo esse cuidado amplo para alívio dos seus sofrimentos. Às vezes as pessoas falam assim, ah, não vamos fazer nada porque é paliativo mesmo, né? E isso leva a um desmerecimento sobre a potência do cuidado, né? Às vezes a pessoa não é elegível a um tratamento modificador de doença porque ela tem alguma intolerância ou porque não houve uma resposta satisfatória, mas o âmbito do cuidado, ele é gigantesco. Há muito a ser feito nesse aspecto. Às vezes a pessoa também acredita que o cuidado paliativo tem relação com a eutanásia ou com o suicídio assistido. Então, a eutanásia e o suicídio assistido é quando se implementa terapias dedicadas a terminar uma vida, ao fim da vida. O cuidado paliativo não é isso. O cuidado paliativo preza pelo que a gente chama de ortotanásia, que é o respeito ao tempo natural de vida. Não é a distanásia, que é um prolongamento artificial do sofrimento, nem a mistanásia, que é quando a pessoa deixa de receber o cuidado que ela precisa, o tratamento que ela precisa, por uma falta de recursos, porque no hospital não tem vaga na UTI, ou porque não tem o tratamento, né? Uma medicação que talvez tenha um custo mais alto. Então, a falta de acesso ao recurso a gente chama de mistanásia. Eutanásia ou suicídio assistido buscam abreviar a vida da pessoa. Isso é o oposto do cuidado paliativo. Inclusive, importante pontuar que muitos países têm promovido a eutanásia e o suicídio assistido sem o desenvolvimento proporcional dos cuidados paliativos. O que muitas vezes as pessoas querem matar não é a vida, é o sofrimento. E às vezes um investimento maior em cuidados paliativos poderia levar a isso, de forma a mudar, na pessoa esse desejo voluntário pela morte. Cuidado paliativo também não é um checklist. Então, às vezes, a gente tem aquela experiência, e na posição que eu estou como médica paliativista, eu vejo isso acontecer, em que a família chega com um familiar muito grave no hospital e o profissional de saúde pergunta assim: é para entubar ou não? Como se fosse uma transferência de responsabilidade para a família. E começa a fazer uma série de perguntas sobre o que fazer ou não, desconsiderando vários aspectos que devem ser levados em contas para essas decisões que são tão sérias. Então,
Cuidado paliativo não é sobre quantidade de tempo de vida. Tem gente que pensa que por a gente falar em cuidado paliativo, nós estamos buscando abreviar a vida, ou a gente está chamando a morte, ou a gente está reconhecendo que a morte está chegando, e às vezes isso é tão difícil para as pessoas que elas preferem não ter acesso a esse tipo de assistência do que verbalizar que esse é o momento, né? Mas o cuidado paliativo não é sobre quantidade de tempo que a pessoa tenha, mas sobre trazer mais vida para o tempo que ela tem. E o cuidado paliativo envolve conhecer profundamente alguns aspectos, da pessoa, a própria pessoa e sua circunstância familiar, os seus valores, o que é importante para ela, como ela gostaria de ser cuidada, né? Qual que é o seu diagnóstico, conhecer a fundo esse diagnóstico, os tratamentos que já foram feitos até o momento, os resultados, a tolerância a esses tratamentos, como anda o cuidado em saúde atual, quem mais acompanha essa pessoa, né? Que outros problemas de saúde a pessoa apresenta. Como é o desempenho da pessoa no dia a dia, né, sua rotina? Esse desempenho nós chamamos de funcionalidade. Ele tem tudo a ver com prognóstico. E ele tem tudo a ver com aspectos que a gente tem que buscar melhorar para que a pessoa seja mais autônoma, para que ela tenha um desempenho melhor no dia a dia. E quais são as principais fontes de sofrimento no momento? Para a pessoa cuidada e para sua família, né, para os seus cuidadores. Então a gente usa esse diagrama que chama diagrama de avaliação multidimensional. Eu não vou entrar em detalhes dele aqui, até porque a própria configuração dele não está tão legal, mas só para que vocês entendam que a gente precisa pesquisar a anatomia desses sofrimentos que a pessoa possa apresentar, do ponto de vista físico, psicológico, né, psíquico, sociofamiliar, espiritual, existencial. Identificar esses sofrimentos e propor estratégias para tratamento, para acolhimento, para direcionamento de cada um deles. E eu digo para vocês com propriedade que grande parte das pessoas que têm doenças graves não tem esses aspectos avaliados adequadamente, nem o aspecto físico. Às vezes, sabe-se se a pessoa, no caso da nossa discussão aqui com o quadro demencial, está usando um anticolinesterásico, né, rivastigmina, donepezil ou não, mas não se avalia profundamente se essa pessoa tem dor, se ela tem falta de ar, se a causa da agitação dela é um incômodo que a gente não conseguiu identificar ainda, né? Então, sabe-se muito sobre o diagnóstico da pessoa, mas não se sabe que ela tem um quadro depressivo ali que está piorando a questão cognitiva, né? Ou que essa família está passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja psíquica, que está sobrecarregando ainda mais o cuidador e dificultando a própria qualidade de vida do paciente. Então, é importante a gente se ater a tudo isso. E muito menos se atenta aos aspectos espirituais e existenciais de saber que a pessoa está lidando, não só a pessoa como a família, com um momento único de suas vidas. Assim como o nascer, o adoecimento grave é um momento único que traz muitos questionamentos e angústias existenciais para todos os envolvidos e que precisaríamos também estar muito atentos a essa questão. E por isso que um dos componentes, né, se a gente estiver num lugar idealmente preparado para a realização dos cuidados paliativos, o capelão, né, a capelania é parte componente dessa abordagem. Quando a gente fala dos aspectos físicos, lembrando que o que eu vou falar de agora em diante, cada tema desses poderia ser uma aula em separado. E se vocês tiverem interesse que eu aborde mais profundamente algum aspecto, vocês podem sinalizar que a gente prepara uma aula sobre isso. Então, eu vou pincelar alguns temas. Então, dor. Eu trouxe esse aspecto físico do cuidado com o paciente com um quadro demencial, porque a prevalência é altíssima. A dor é potencializada em pacientes com demências, então, geralmente, quando as pessoas têm dores crônicas, nós temos mecanismos no nosso sistema nervoso central que modulam essa dor, que atenuam a percepção da dor, porque nós já conhecemos ela, ela não está ali mais como um sinal de alerta, mas ela foi cronificada. Então, nós temos mecanismos para modular essa dor. Ao contrário, os pacientes que têm alterações como síndromes demenciais, esses mecanismos de modulação não estão funcionando adequadamente. Então, ao invés de diminuir a percepção da dor, eles têm é, uma insuflação, né, dessa percepção, né, um aumento da percepção da dor. A dor, principalmente nos pacientes que têm alguma dificuldade de comunicação, costuma ser minimizada. Quando o paciente consegue falar, às vezes fala assim, mas ele só reclama, ele não consegue ver o lado bom da vida.
Ou quando a pessoa não consegue comunicar, a gente minimiza. A gente acha que uma agitação, uma ansiedade deve ser apenas a uma alteração comportamental, esquece de considerar que pode haver uma dor ali. E é um frequente desencadeador dessas alterações comportamentais. O tratamento da dor sempre deve envolver tanto mais estratégias quanto possíveis, do ponto de vista de fisioterapia, de terapias manipulativas, de medicamentos também quando for necessário. E lembrando que quando a pessoa tem uma dor crônica constante, a gente deve deixar prescrita ali uma analgesia de horário e de resgate. Então a gente sempre tem que se atentar no paciente com quadro demencial. Às vezes o paciente já tem um quadro de osteoartrose, e aí ele vai perdendo a capacidade de comunicar aquela dor, mas se o problema ainda existe, a gente vê que o joelho incha vez ou outra, e aquilo pode desencadear a dor, né? Às vezes a pessoa vai perdendo mobilidade, e essa perda de mobilidade também costuma envolver muita dor. Ah, doutora, mas o meu familiar só tem dor na hora que movimenta ele. Mas vamos pensar quantas vezes essa pessoa precisa ser movimentada ao longo do dia. É uma troca de fraldas, é um reposicionamento, né? Então, tudo isso dói. Então, quando é assim, nós precisamos identificar uma medicação que tenha é, um menor risco de interação medicamentosa, um menor risco de efeitos colaterais, deixar essa medicação de hora marcada se a pessoa tem uma dor constante. E além disso, deixar uma outra medicação para um resgate, caso em algum momento essa dor se intensifique. Sempre pesquisando os fatores tratáveis dessa dor. Às vezes é uma situação que a gente pode fazer um tratamento curativo, né? Às vezes não é uma dor crônica que não tem uma perspectiva de cura, mas nós podemos controlar com essas estratégias. Nós temos, né, uma ferramenta valiosíssima que é o PAINAD-BR. Ela é uma escala de avaliação em pacientes com demência avançada, que permite a gente identificar sinais de dor num paciente que não consegue verbalizar. E isso, gente, é muito importante, porque a gente acha que consegue perceber que, parece óbvio que a pessoa com uma face franzida pode estar com dor, mas não é. No dia a dia, isso é bem arriscado a gente tomar esse risco. Então, o PAINAD traz esses parâmetros. Então, a gente avalia o padrão respiratório, a vocalização negativa, que é xingar, gemido, resmungo, expressão facial, né? Então, se a pessoa está tranquila ou se ela está fazendo careta, a linguagem corporal, se é relaxada, se é uma linguagem mais tensa, rígida, encolhida, né? Punho cerrado. E a consolabilidade, né? Se a pessoa, quando ela tá ali incomodada, se quando a gente chega e conversa com ela, se ela fica tranquila, se ela se acalma com a nossa presença, com o nosso toque, com a nossa fala, o que falaria mais a favor de uma questão comportamental, ou se não, se ela não pode ser consolada com a nossa presença, com a nossa fala, porque uma dor física é esperado que ela não seja consolada dessa forma, né? E eu digo para vocês que eu já atendi paciente em enfermaria quietinho. Você não escuta um pio dele. Mas quando você vai ver, ele tá nessa postura fetal, rígida. Às vezes a gente encosta na pessoa e a pessoa tem essa reação assim. Imagina o quanto disso muitas vezes não é atribuído à demência e, na verdade, é dor, né? Então, a gente precisa estar à frente da dor nesses pacientes, à frente alguns aspectos sociofamiliares, né? Então, a pessoa pode ter sofrimentos de ordem financeira, de ordem da organização familiar, pode precisar de um auxílio para conseguir os benefícios, né? Para definição da curatela, que às vezes é algo que os cuidadores ficam receosos. Mas se você é alguém confiável, que se importa verdadeiramente com aquele paciente, que já é responsável por grande parte da administração financeira e tudo mais, é uma medida até de autocuidado, de cuidado com essa pessoa, né, de respeito a essa história, a questão da curatela. Porque num segundo momento isso pode ser muito mais burocrático, complicado e caro. Então, é algo que a gente pode conversar num outro momento. É, a dificuldade relacionada aos aspectos sociofamiliares também pode se dever à questão da rede de apoio insuficiente dos cuidadores,
Então, é importante para o profissional que está acompanhando o paciente com demência identificar qual que é a rede que esse paciente tem, né, de apoio, além do cuidador, né, do outros cuidadores que talvez precisem ser chamados. Às vezes é necessário fazer uma reunião familiar, porque no fundo, ninguém pode. Mas quando a gente se reúne para pontuar e colocar na mesa o que cada um pode, surgem novas ferramentas e estratégias para ajudar essa família. E identificar também a rede de atenção à saúde. Então, esse é um paciente que está num âmbito particular, né, privado, de convênio ou de SUS. Em cada um desses âmbitos, né, ou mesmo às vezes numa situação de interseccionalidade deles, quais recursos estão disponíveis que talvez essa família desconheça e que pode ajudar? Do ponto de vista dos aspectos emocionais, a gente sempre lembra das alterações comportamentais que podem acontecer. E o que eu listei aqui agora tá listado também no NPS, que é uma ferramenta que a gente usa para identificar o quanto o paciente apresenta isso, porque às vezes essas alterações comportamentais são intituladas assim, agitação. E a agitação ela pode ter fontes diferentes, características diferentes, e os tratamentos também serão diferentes. Delírio, alucinações, agitação, depressão ou disforia, ansiedade, euforia, apatia, desinibição, irritabilidade ou uma alteração motora sem finalidade, como o paciente que perambula muito, que tem movimentos hiperbólicos. E a gente, com as alterações comportamentais, temos que ter um trabalho investigativo, descrever, buscar padrões, né? Caracterizar onde tem acontecido, quando, com que frequência, quem está presente quando isso acontece, o que aconteceu logo antes da pessoa apresentar esse comportamento, o que melhorou. E quando a gente faz isso como se fosse um diário, nós vamos descobrindo padrões e entendendo que tem fatores comportamentais que são relacionados à doença, né? Então, talvez é uma progressão da doença para determinada área do sistema nervoso central que faz surgir esse comportamento. Pode ser fatores da pessoa, talvez alguma outra comorbidade que ela tenha, um desconforto que ela tenha, que está fazendo com que o comportamento piore. Fatores do cuidador, né? Questão da relação do cuidador com o paciente, posturas que podem estar desencadeando reações desagradáveis, ou fatores do próprio ambiente. Se é um ambiente mais tranquilo ou mais barulhento, se é um ambiente mais, a que o paciente está mais familiarizado ou não. Abro um parênteses para fazer só uma pontuação. Esse livro, Guilherme Augusto Araújo Fernandes, é um livro infantil que conta a história da relação dessa criança com essa senhora que mora num asilo. E ele ama muito essa senhora, mas um dia ele ouviu os pais contando que essa senhora havia perdido a memória. Então ele faz todo um esforço baseado na relação afetiva que ele tem com essa idosa para ajudar a recuperar a memória dela, né? E a gente sabe que isso não tem relação com a realidade, né? Recuperar a memória num paciente com Alzheimer, mas a forma como é trazida é muito delicada e muito rica. Talvez nessa intermediação das gerações seja uma historinha legal de se compartilhar aí com os filhos. E, por fim, nas alterações comportamentais, a gente sabe que a maior evidência de efetividade é para abordagem não medicamentosa, corrigindo o que é possível ser corrigido daqueles fatores que eu mencionei. Mas, em muitos casos, pode ser indicada a abordagem medicamentosa, que pode ser por um tempo limitado, que pode precisar de ajustes ao longo do tempo, que pode não dar certo na primeira introdução, porque cada pessoa é única e a resposta aos tratamentos também. Então, tem aquele medicamento que é o que tem maior evidência de benefício e de resolução. Mas tem determinado paciente que vai ter um efeito colateral tão exuberante que a gente não vai conseguir dar sequência com aquele tratamento. Então, sempre uma avaliação caso a caso. Além disso, ainda no aspecto psicológico, a gente tem que trabalhar a ressignificação dos medos, das culpas, das mágoas, identificar e fortalecer os mecanismos de enfrentamento que aquela família tem e lidar com essa dualidade da vida e da morte. Sobre os aspectos existenciais, espirituais, eu sempre gosto de investigar junto às famílias, né? Como que era, às vezes a pessoa não lembra ou não consegue mais colocar em prática as atividades espirituais, religiosas que ela tinha antes. Então é importante a gente identificar quais eram elas, porque a pessoa não deixa de ser quem é, porque a sua mente não funciona mais como antes. Então nós podemos adaptar e ajudar a pessoa a seguir com os rituais que são tão importantes para ela, que trazem sentido à sua vida e à sua existência. E isso eu tenho muitas histórias, né, relacionadas a esse tipo de experiência.
Eu tenho uma história de uma paciente que era acamada já com uma doença de Alzheimer muito avançada e ela tinha um tercinho que ela ficava na mão o tempo inteiro. E eu perguntei à filha, né, o que que ela fazia. A filha falou assim que de atividade residual que ela ainda tinha era passar as continhas do terço. E a filha tinha a impressão, eu perguntei, né, você acha que em algum momento ela faz as suas orações? A filha fala, doutora, a minha impressão é que ela nunca para de fazer as orações. Isso para mim foi muito emocionante. A gente lembrar que a gente pode ajudar a pessoa a continuar vivendo quem ela é. Dói muito em mim a fala dos cuidadores, às vezes fala assim, doutora, essa não é minha mãe, eu não reconheço mais ela. E eu sei que isso parte de um lugar que não é de negligência, que é de muito sofrimento, mas é importante a gente saber que a pessoa está ali, ela continua sendo ela. Ela só está passando por um momento difícil da vida dela. E a gente precisa ajudá-la a caminhar. Porque ela não é só a mente dela, ela é muito além disso. A biografia e a história dela vão muito além disso, né? Quando a gente pensa no papel de vocês, cuidadores, né, eu digo que o cuidado e a caridade extrapolam muito a função biológica, né? Se a gente for pensar em sobrevivência da espécie, isso vai contra, né? É um adulto saudável despendendo energia para cuidar de alguém que não tem o que, aos olhos da sociedade, visto do ponto de vista mais materialista, não teria mais utilidade, reciprocidade ou utilidade. Mas o valor não tem nada a ver com isso, né? E o cuidado aponta para uma realidade transcendente muito grande, né? Enorme. E eu gostaria que vocês tivessem isso em mente quando vocês estiverem fazendo as atividades de cuidado de vocês. Outro aspecto importantíssimo dos cuidados paliativos, eu já estou terminando, são as tomadas de decisões. Muitas vezes as pessoas, os cuidadores, não passam, não experienciam essa tomada de decisões porque não lhes é dada essa oportunidade. Mas a tomada de decisões permeia várias fases do cuidado de um paciente com Alzheimer. Cuidar de vidas não é uma matemática. Para decidir, a gente precisa conhecer o diagnóstico a fundo, a trajetória da doença naquela pessoa, a evidência científica disponível, como que está o desempenho da pessoa no dia a dia, para que ela precisa de ajuda, que é o que eu coloco aqui como status funcional, os valores da pessoa, da família e a experiência da equipe que acompanha essa pessoa. Em posse dessas informações, nós vamos conversar sobre vários aspectos que são passíveis dessa tomada de decisões, como a nutrição enteral, por exemplo, né? Sonda nasointeral, gastrostomia. Nós sabemos que há múltiplos mecanismos envolvidos na redução do apetite e na progressão da disfagia. Nós poderíamos falar disso em uma aula específica, porque requeriria mais tempo. Mas a evidência científica aponta para o fato de que os dispositivos para dieta enteral não melhoram a qualidade de vida, não aumentam o tempo de vida, não reduzem a incidência de pneumonia por aspiração, porque isso pode acontecer com a própria saliva e uma higiene oral adequada, né, com um produto adequado, com a frequência adequada, reduz muito mais a pneumonia por aspiração do que o próprio dispositivo. Eles também contribuem para uma redução da mobilidade. Então, a pessoa com sonda ou com gastrostomia precisa ficar menos móvel, né? De certa forma, para proteger, porque gera-se ali uma necessidade de segurança do dispositivo. Eles podem piorar a agitação e a necessidade de contenção química e muitas vezes física, né? O que seria o pior dos cenários. Alguns caminhos terapêuticos para lidar com essa questão da nutrição enteral. O acompanhamento fonoaudiológico alinhado com a decisão dos envolvidos, né? Então não adianta qualquer fonoaudiólogo acompanhar o paciente. Então eu já tive pacientes que vieram para o meu acompanhamento que por todos esses fatores que eu listei não tinham indicação de sonda nasointeral e que o acompanhamento fonoaudiológico foi interrompido porque o profissional disse tem que usar sonda e ponto, né? Então, quando é assim, eu já encaminho para o fonoaudiólogo com essa observação. Paciente sem indicação de nutrição enteral, com indicação de reabilitação fonoaudiológica. E eles têm vários recursos, principalmente aqueles que tenham uma experiência maior, geriátrica, né? Vários recursos para melhorar essa capacidade de mastigação, de deglutição. Outra questão é a adaptação alimentar. Por exemplo, com a estratégia dos finger foods, que nada mais é
do que oferecer os alimentos com uma maior flexibilidade de frequência e quantidade, então não sofrer tanto com o horário. Às vezes não vai ser na hora do almoço, vai ser 2 horas depois. E a quantidade também, não sofrer tanto com a questão da quantidade. Buscando favorecer a autonomia da pessoa tanto quanto possível, né? Então, um formato de alimento que a pessoa, se possível, consegue pegar e colocar na própria boca, se possível, né? E adaptação da consistência, sem necessariamente ser papa, né? Às vezes a paciente se adaptou à papa, mas é possível oferecer uma consistência segura preservando-se ali o formato, a cor do alimento. E isso poderia ser falado também num outro momento, a gente poderia aprofundar esse assunto. Mas só para finalizar, a gente precisa saber também, como eu disse lá, que não é matemática. Tem cenários que assondam a gastrostomia, né, preferencialmente a gastrostomia nesse cenário crônico, podem ajudar. Às vezes é um paciente que perdeu a via oral, mas ele tem muita dor e precisa da medicação para ficar sem dor. Então, às vezes a gastrostomia estará envolvida num alívio de sofrimento. Ou é um paciente que perdeu a via oral, mas tem um quadro de epilepsia ou de crises convulsivas frequentes e precisa ingerir um medicamento que não é seguro ingerir pela boca. Mas eu digo para vocês que tudo isso é a exceção, né? Via de regra, a gente consegue adaptar, ou o paciente consegue ainda tomar um medicamento macerado e diluído, se o medicamento puder fazer isso. Então, a gente precisa revisar a prescrição inteira e ver o medicamento que pode ser partido, que pode ser macerado, e fazer as adaptações quando não pode. Ou às vezes a gente tem a opção de gotas, né? Então, são várias adaptações que podem ser feitas individualizando a necessidade de cada pessoa. A tomada de decisão também pode dizer respeito à hospitalização. E aqui eu nem detalhei, é, mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte: quando a gente vai decidir se esse paciente precisa ser hospitalizado ou não, nós precisamos ter em mente como é alta a mortalidade de pacientes mais idosos num cenário hospitalar. Às vezes é alta porque o paciente já chegou ali grave, mas às vezes fica alta porque o paciente chegou ali numa situação que poderia ser tratada em casa e naquele cenário hospitalar ele entrou em contato com um germe mais resistente, desenvolveu uma infecção mais difícil de tratar, ele precisou ficar ter menos mobilidade, e isso fez com que desenvolvesse ali uma lesão por pressão e tudo isso piorasse o prognóstico. São vários fatores relacionados ao fato de que, em alguns cenários de pacientes com demência, principalmente nos quadros mais avançados, a hospitalização deve ser definida com base em critérios bem claros. Então, é importante o acompanhamento médico próximo para identificar isso. Muitas vezes a gente consegue fazer tratamentos em casa, adaptar para casa e definir critérios. Olha, vamos começar o tratamento em domicílio. Se em tantas horas ou dias não houver uma melhora ou houver uma piora, a gente faz o encaminhamento para o hospital. Ou se nós estivermos falando de um quadro muito avançado, né, de um quadro que já passou por internações diversas, que acabou de fazer um ciclo de antibiótico e está novamente infectando. Nós podemos sentar com essa família, né, com essa pessoa, se ela conseguir, mas realmente nos quadros avançados, é a família que vai assumir essa tomada de decisão e entender, né, quais são os valores, o que é importante para essa pessoa nesse momento. O que seria mais importante para ela? Poder estar em casa com a família e ter uma evolução natural, tendo controlados os seus sintomas ali, ou ser hospitalizada, correr o risco de ficar um pouco mais isolada, não tão próximo dos seus familiares, não no seu domicílio, na sua casa, no seu lugar, né? Então, a gente sempre vai levar em conta todos esses fatores, não negligenciando ou atrasando uma hospitalização e encaminhamento necessário, mas ponderando a necessidade, a real necessidade e também a prioridade dessa família. Outras tomadas de decisão que podem estar envolvidas aí nos cuidados paliativos são aquelas relacionadas a um suporte avançado de vida. Então, pode acontecer da pessoa vir numa evolução progressiva, numa piora gradual do seu quadro, numa refratariedade aos tratamentos propostos e chegar dessa situação, ela pode não ter a performance, né, a reserva biológica para tolerar
tratamentos mais invasivos, considerando tudo nisso também os seus valores. Mas tratamentos que seriam intubação, uma reanimação cardíaca, um encaminhamento para um leito de CTI ou mesmo a hemodiálise. São situações em que a gente pondera sobre o respeito ao tempo natural de vida e não a um prolongamento artificial da vida biológica dessa pessoa, muitas vezes num contexto de UTI, longe dos seus familiares, longe do seu lugar. A alternativa a um suporte avançado de vida seria um controle, seja numa enfermaria ou no próprio domicílio, dos seus sintomas, aliviando os desconfortos, tendo a família ali próxima, preservando os rituais religiosos que possam ser importantes para essa pessoa, e não é deixar para lá, é muito pelo contrário, é intensificar os cuidados, entendendo que aquela pessoa não está tendo uma nova piora, ela está falecendo, entendendo que aquela pessoa não está evoluindo para uma parada cardíaca, ela está falecendo, e por isso o respeito ao tempo natural dela inclui promover todos esses cuidados de dignidade para que ela possa estar o mais próximo possível dos seus. Tudo isso é muito individualizado e mesmo em termos de pessoa, né? Cada pessoa nós vamos precisar fazer essa avaliação. Mas também é muito individualizado em termos de tratamento. Talvez a pessoa ela não é elegível a uma intubação, mas ela pode ser elegível ao encaminhamento à UTI para fazer uma droga vasoativa, uma medicação que melhora a pressão, para a gente observar se ela responderá a um novo ciclo de antibiótico. Parece complicado, mas eu só estou dando esse exemplo para vocês porque eu quero que vocês gravem esse conceito da individualização, que é fundamental. E agora, para finalizar, alguns lembretes para vocês, cuidadores. Alguns fatos que podem fazer com que vocês duvidem dos seus cuidados ou se sintam sozinhos nessa jornada. E cientes deles, eu quero que vocês sejam fortalecidos nisso. Primeiro, a maioria dos profissionais de saúde não tem treinamento em demências. Pode ser que com alguma frequência vocês se deparem com profissionais que vão saber menos de demências e muito menos ainda do seu familiar do que vocês. E é por isso que vocês têm um papel sim de advocacia e que a informação pode ajudá-los muito nesse processo. Então não tenham medo de advogar pelos familiares de vocês nos cenários de saúde. As pessoas discordarão das decisões de cuidados de vocês. Ah, eu não faria desse jeito, mas lembrem-se que essas pessoas não estão vivendo na pele de vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana, para saber o que é lidar com essa situação. Então, não se prendam a esses julgamentos. Muito pelo contrário, apropriem-se daquilo que vocês têm feito, que, diante do conhecimento de vocês, tem sido feito da melhor maneira possível. Comentários de outras pessoas podem desestabilizar vocês ou invalidar. E às vezes isso vem de um lugar de boa intenção, né? Às vezes um familiar diz: Nossa, seu pai pareceu ótimo no telefone, nem parece que ele está tão doente como você diz, né? Essa segunda frase às vezes fica implícita. Pondere que essa pessoa talvez tenha boas intenções, mas ela não tem noção do que é estar no seu lugar. Então você pode orientá-las, explicar, ou simplesmente sorrir e dizer: Ah, que bom. Não se desgastar tanto se você já estiver cansado dessas explicações. Coloque a sua saúde em primeiro lugar, ou você terá que lidar com um burnout. Gente, isso é um fato, né, que a gente observa no dia a dia. Tem pessoas que vão adoecer e piorar da saúde antes do seu familiar com demência. Então a gente precisa dar um jeito. Acabou de sair um estudo essa semana mostrando que a atividade física, mesmo quando você consegue aumentar pouquinho que seja, uma caminhada um pouco mais longa, correr no quintal, já pode ajudar a melhorar sua saúde, seu humor, seu sono. Então, a gente precisa investir em cuidar da própria saúde, senão nós vamos adoecer. A culpa acompanha muitas fases do cuidado. Então, dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas nasce um cuidador, também nasce uma culpa. Porque é tão difícil cuidar de alguém, principalmente de uma pessoa adulta. É difícil demais, gente. Então, a gente sempre, quando nós somos bem intencionados, quando vocês são bem intencionadas e estão dando o melhor de si, vocês sempre vão ter a impressão de que estão deixando de fazer algo, de que algo está incompleto, de que algo está faltando. Às vezes, até no leito de morte da pessoa, a pessoa falece, a gente está lá no velório da pessoa dizendo:
Me desculpa, eu queria ter feito mais. Isso não significa que você está fazendo algo errado, significa que é muito difícil mesmo. E significa que você se importa profundamente. Então, quando vier esse pensamento de culpa, acolhe ele, mas não deixa ele morar ali em você, não. Deixa ele vir e passar. E lembra de tudo que você tem feito para agregar amor nessa relação. Vou terminar com esse poema, da querida Adélia Prado, que para mim é um consolo, e eu espero que seja para vocês também. Filhinha, Deus não é severo mais. Suas rugas, sua boca vincada são marcas de expressão de tanto sorrir para mim. Me chama a audiências privadas, me trata por Lucilinda, só me proíbe coisas visando meu próprio bem. Quando o passeio é à borda de precipícios, ele me dá a sua mão enorme. Eu não sou órfã mais, não. Fiquem com Deus.